Talvez o que mais doa agora não seja o problema em si, mas o silêncio, a sensação de estar fazendo tudo certo, orando, esperando, confiando, e mesmo assim não saber qual é o próximo passo. É curioso, mas muitas vezes é justamente nesse silêncio que Deus fala mais alto. Quando a alma cansa de correr e o coração já não tem respostas prontas, a presença de Deus começa a se manifestar de um jeito mais profundo. Existe um paradoxo espiritual aqui. Quanto mais perdidos nos sentimos, mais perto estamos de encontrar direção. O Salmo 40 nasce exatamente desse lugar. Não de alguém no topo da montanha, mas de alguém que esperou, cansou, chorou e ainda assim decidiu confiar. Quem aprende a orar assim descobre que nunca esteve abandonado, apenas estava sendo preparado para ouvir com mais clareza. Talvez você tenha chegado até aqui precisando de esperança, mas o que Deus quer entregar hoje é direção. Não apenas alívio momentâneo, mas um caminho firme para seguir. Porque quando a oração deixa de ser só pedido e se torna entrega, algo muda por dentro. A fé se realinha, a paz interior começa a voltar e o coração entende que ainda há propósito, mesmo no meio da espera. Se existe uma verdade que sustenta essa caminhada, é esta: quem aprende a esperar no Senhor nunca caminha sozinho. Há um refúgio, há proteção divina e há uma promessa viva sendo construída, mesmo quando os olhos ainda não veem. E é exatamente por isso que essa oração não é só para hoje, é para reposicionar sua fé, renovar sua esperança e clarear seus próximos passos. Eu sei como é quando a alma chega naquele ponto em que parece não haver mais palavras. A gente acorda, cumpre o dia, conversa com as pessoas, mas por dentro algo está exausto. Não é só cansaço físico, é um peso silencioso que se acumula, uma sensação de ter feito tudo certo e mesmo assim nada ter mudado. Nesse lugar, a esperança parece frágil, quase como uma chama pequena tremendo ao vento. E ainda assim, é justamente aí que a presença de Deus se torna mais próxima do que nunca. Eu já aprendi que reconhecer o limite não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. Quando eu admito que cheguei ao fim das minhas forças, algo poderoso acontece dentro de mim. É como se o coração dissesse em silêncio: agora, Senhor, é contigo. Esse reconhecimento abre espaço para uma oração poderosa, não cheia de palavras bonitas, mas carregada de verdade. É nesse ponto que o refúgio no Senhor deixa de ser conceito e passa a ser necessidade. Talvez você esteja tentando manter tudo de pé sozinho, com fé inabalável por fora, mas cansado por dentro. Eu te entendo, porque já estive aí. A gente ora, jejua, acredita, mas o tempo vai passando e a resposta não vem como esperado. E o desgaste não é só emocional, ele toca a fé, a paz interior e até a forma como enxergamos a promessa de Deus. Ainda assim, eu preciso te lembrar: Deus não se assusta com o seu limite. Quando a alma chega ao limite, o que Deus vê não é fracasso, é um convite. Um convite para parar de lutar com as próprias mãos e descansar na proteção divina. É como uma criança cansada que finalmente aceita o colo do pai. Nesse momento, não é sobre fazer mais, é sobre se render com confiança. E essa rendição começa quando eu paro de fingir força e passo a falar com Deus do jeito que estou. Eu gosto de pensar em Davi, que tantas vezes chegou ao limite antes de escrever salmos tão profundos. Ele não escondia o cansaço, nem tentava parecer forte o tempo todo. Ele derramava a alma. Isso me ensina que a cura espiritual começa quando eu paro de filtrar o que sinto e apresento tudo diante de Deus. Sem maquiagem espiritual, sem discurso ensaiado. Se hoje você sente que já tentou de tudo, eu te convido a fazer algo simples agora mesmo. Feche os olhos por alguns segundos e diz, mesmo que em voz baixa: Senhor, eu cheguei ao meu limite. Só isso. Essa pequena oração já ativa um fortalecimento espiritual profundo. Porque Deus age onde a força humana acaba, não onde ela tenta competir com Ele. Há dias em que o limite não vem de um grande problema, mas de muitas pequenas dores acumuladas. Uma conta que não fecha, um relacionamento desgastado, uma espera longa demais. Tudo isso vai drenando a energia e até a sabedoria financeira parece falhar quando o emocional está exausto. Deus sabe disso.
Ele não separa o espiritual do prático. Ele cuida do coração e também da vida. Quando eu reconheço meu limite, eu paro de me culpar por não dar conta. A culpa consome mais energia do que o próprio problema. E Deus nunca pediu perfeição, pediu sinceridade. A paz interior começa a nascer quando eu aceito que preciso de ajuda divina. Esse é o solo onde as bênçãos do Senhor começam a brotar, mesmo que ainda não sejam visíveis. Eu também aprendi que o limite é um ponto de transição. Antes dele, eu tento controlar tudo. Depois dele, eu começo a confiar de verdade. Essa confiança não surge do nada, ela nasce da dor reconhecida e entregue. É assim que a fé deixa de ser apenas crença e se torna experiência viva com Deus. Talvez você esteja segurando lágrimas há muito tempo. Talvez ninguém saiba o quanto você está cansado de esperar. Mas Deus sabe, e mais do que saber, Ele se importa. A presença de Deus não se afasta quando a esperança está fraca, ela se aproxima. É nesse ambiente que o livramento começa a ser gerado, ainda que em silêncio. Quando a alma chega ao limite, eu percebo que não preciso de respostas imediatas, preciso de direção. E direção começa com honestidade diante de Deus. Não é coincidência que muitos milagres na Bíblia começaram quando alguém admitiu que não tinha mais recursos próprios. Esse é o ponto onde a promessa de Deus ganha espaço para agir. Eu quero que você entenda algo importante. Chegar ao limite não é o fim da sua história. Muitas vezes é o início de uma nova fase, mais alinhada com a vontade de Deus. Uma fase onde a cura financeira, emocional e espiritual começa a ser construída de dentro para fora. Mas antes disso, é preciso parar e reconhecer: eu não consigo mais sozinho. Esse reconhecimento não te diminui, ele te posiciona. Te posiciona debaixo da graça, da proteção divina e do cuidado real de Deus. É aqui que o coração começa a se aquietar, mesmo sem solução aparente. A esperança ainda é pequena, mas ela está viva. E isso já é suficiente para Deus agir. Eu sinto que quando a alma chega ao limite, algo dentro de nós começa a pedir mais do que alívio. Começa a pedir direção, sentido, propósito. Não é só sobre sair da dor, é sobre não voltar para o mesmo lugar depois. E essa transição começa agora, nesse ponto exato onde você está. Talvez você ainda não saiba como pedir, só sabe que precisa de ajuda urgente. E tudo bem, Deus entende gemidos que não viram palavras, Ele entende o cansaço que a boca não consegue explicar. É nesse lugar que algo novo começa a se formar, mesmo que você ainda não consiga ver. E é exatamente quando a alma reconhece que chegou ao limite que surge uma pergunta inevitável no coração: até quando continuar assim é possível? Chega um momento em que o coração entende algo com clareza assustadora. Continuar do mesmo jeito não é mais uma opção. Não é drama, não é desespero, é lucidez espiritual. A alma percebe que precisa de um socorro real, não de um alívio temporário. É quando a oração deixa de ser rotina e se torna clamor consciente. Algo dentro de você começa a dizer: ou Deus intervém, ou eu não aguento mais. Esse tipo de urgência não nasce da pressa, nasce da maturidade. É quando se entende que esperar calado também cansa, que engolir tudo em nome da fé não é o que Deus pediu. A palavra mostra que Deus responde ao clamor sincero, não à performance espiritual. Como está escrito no Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse versículo não nasce de conforto, nasce de urgência. Há uma diferença enorme entre reclamar e clamar. Reclamar espalha o peso, clamar concentra tudo em Deus. Quando a urgência espiritual aparece, a oração poderosa ganha outro tom. Já não é uma lista de pedidos, é um pedido só, direção. É o coração dizendo: Senhor, mostra o caminho, porque continuar perdido machuca demais. E Deus leva esse tipo de oração muito a sério. Talvez você esteja vivendo dias em que o peito aperta logo cedo. A mente já acorda cansada, fazendo contas emocionais, espirituais e até financeiras. A prosperidade financeira parece distante, a cura financeira parece lenta e a liberdade financeira soa como algo para outras pessoas.
Mas é exatamente nesse cenário que Deus começa a trabalhar de forma mais profunda, ajustando primeiro o interior antes de mexer no exterior. A urgência espiritual não é falta de fé. Muitas vezes é sinal de fé viva. Só quem acredita de verdade busca socorro com intensidade. É como alguém que sabe exatamente para onde correr quando a tempestade chega. O refúgio no Senhor deixa de ser uma ideia bonita e passa a ser abrigo real. A proteção divina começa a ser desejada não só para o corpo, mas para a mente e o coração. Quando essa urgência chega, algo curioso acontece. As distrações perdem força. Aquilo que antes parecia importante já não satisfaz. A alma quer resposta, quer alinhamento, quer paz interior. E Deus usa esse momento para nos ensinar a orar de forma mais honesta, não mais pedindo que Ele se adapte aos nossos planos, mas pedindo que Ele revele os dele. Há orações que só nascem quando o coração entende que chegou no limite do silêncio. Senhor, inclina-te para mim. Não é uma frase bonita, é um pedido de quem sabe que precisa ser ouvido agora. Esse tipo de oração carrega dependência, humildade e fé inabalável ao mesmo tempo. E a Bíblia mostra repetidamente que Deus se move quando alguém clama assim. Muitas pessoas confundem urgência espiritual com ansiedade, mas são coisas diferentes. A ansiedade quer controlar o tempo, a urgência espiritual entrega o controle. Ela reconhece que sozinha não consegue mais e por isso corre para Deus. Esse movimento gera fortalecimento espiritual imediato, mesmo antes da resposta visível aparecer. Talvez você esteja vivendo uma urgência em áreas diferentes da vida. Uma decisão que não pode mais ser adiada. Um relacionamento que precisa de direção. Uma situação financeira que pede sabedoria financeira urgente. Deus não ignora nenhuma dessas áreas. Ele cuida da alma, mas também orienta os passos práticos, trazendo clareza onde antes havia confusão. Quando o coração clama com urgência, a presença de Deus se torna mais perceptível. Não porque Deus estava longe, mas porque agora o coração está atento. É como se o barulho interno diminuísse e a sensibilidade espiritual aumentasse. Pequenos sinais começam a aparecer, pequenas direções começam a surgir, ainda que discretas. A urgência também nos ensina a simplificar a fé. Não é sobre palavras longas, é sobre verdade. Às vezes, uma oração simples como "Senhor, me ajuda hoje", carrega mais poder do que discursos inteiros. Esse tipo de clamor abre espaço para o livramento, mesmo quando ainda não se sabe como ele virá. É nesse ponto que muitos começam a perceber que Deus não responde apenas com solução, mas com companhia. Ele caminha junto no processo. A promessa de Deus não é ausência de luta, mas presença constante. Isso muda completamente a forma de esperar, porque agora não se espera sozinho. A urgência espiritual também revela prioridades. Aquilo que realmente importa sobe à superfície. O coração começa a desejar mais alinhamento com Deus do que respostas rápidas. E, paradoxalmente, é aí que as respostas começam a se aproximar. Porque Deus responde melhor quando o coração está no lugar certo. Há momentos em que Deus permite que a urgência aumente justamente para quebrar resistências internas. Resistências de controle, de orgulho, de autossuficiência. Não para nos expor, mas para nos libertar. E essa libertação começa quando se aceita a ajuda divina sem reservas. Se hoje existe dentro de você esse sentimento de não dá mais para continuar assim, saiba, isso não é fraqueza. É um sinal de que algo novo está prestes a ser construído. Deus usa a urgência como porta de entrada para uma nova direção. Mas antes de revelar o caminho, Ele trabalha o coração. E talvez a pergunta que começa a ecoar agora não seja mais "quando vai mudar?", mas "o que Deus está tentando me ensinar enquanto eu espero?". Existe um cansaço que não aparece no corpo, mas pesa demais na alma. É o desgaste de esperar por muito tempo, de orar dias, meses, às vezes anos, sem ver sinais claros de mudança. Por fora tudo parece normal, mas por dentro algo vai se enfraquecendo. A fé começa a oscilar, não porque deixou de existir, mas porque está cansada.
E Deus conhece esse tipo de cansaço melhor do que ninguém. A espera prolongada cria perguntas silenciosas que quase ninguém ouve. Será que Deus me esqueceu? Será que estou pedindo errado? Essas perguntas não são falta de fé, são reflexo de um coração que está tentando entender o silêncio. A Bíblia mostra que muitos homens e mulheres de Deus passaram por isso. O próprio salmista declara que esperou, chorou e mesmo assim continuou confiando no Senhor. O Salmo 40 nasce exatamente desse lugar. Ele não começa com resposta, começa com espera. Esperei confiantemente pelo Senhor. Não é frase de quem recebeu tudo rápido, é declaração de quem aprendeu a confiar mesmo cansado. Isso traz um alívio profundo, porque mostra que o silêncio de Deus não é abandono, é processo. E processo também faz parte da promessa de Deus. Quando a espera se alonga, o emocional começa a sentir primeiro. A paz interior fica instável, o coração se protege mais, a esperança passa a ser dosada para não doer tanto. Deus não ignora isso. Ele vê cada lágrima silenciosa, cada noite mal dormida, cada pensamento confuso. A presença de Deus continua ali, mesmo quando parece distante. Muitas pessoas se culpam por se sentirem cansadas de esperar, mas Deus nunca exigiu força constante. Ele pede sinceridade. A oração poderosa nesse estágio não é cheia de energia, mas cheia de verdade. Às vezes é apenas um suspiro diante de Deus. E esse suspiro é entendido como clamor no céu. A espera prolongada também mexe com a mente. Uma pessoa começa a tentar explicar tudo racionalmente, buscar soluções humanas, comparar a própria história com a dos outros. Isso aumenta o desgaste. A Bíblia ensina que a fé não anula a dor, mas dá sentido a ela. E esse sentido começa a ser revelado quando o coração para de lutar contra o tempo. Há um desgaste específico quando a espera envolve áreas práticas da vida. Finanças apertadas, portas que não se abrem, planos adiados. A prosperidade financeira parece distante, a cura financeira parece lenta e a sabedoria financeira parece falhar quando a pressão é constante. Mesmo assim, Deus continua trabalhando, muitas vezes ajustando a mentalidade próspera antes de liberar o crescimento financeiro. O problema da espera longa não é o tempo, é a interpretação do tempo. Quando se acredita que esperar é sinônimo de estar parado, o coração adoece. Mas quando se entende que Deus trabalha no invisível, a espera ganha outro significado. O desgaste começa a diminuir quando se aceita que o céu não está em pausa. A Bíblia mostra que Deus nunca desperdiça temporadas difíceis. José esperou, Davi esperou, Abraão esperou. Nenhum deles foi esquecido. Todos estavam sendo preparados. Isso fortalece a fé inabalável, não porque elimina o cansaço, mas porque mostra que a história ainda está em andamento. Se a espera tem sido longa demais, vale uma prática simples hoje. Em vez de pedir apenas a resposta, peça fortalecimento espiritual para atravessar o processo. Uma oração curta como: Senhor, sustenta meu coração enquanto espero, já ativa um descanso diferente. Não resolve tudo de uma vez, mas muda o peso da caminhada. O desgaste invisível também atinge a forma como a pessoa se vê. A autoestima espiritual cai. A confiança diminui. Deus não deseja isso. Ele não quer que a espera roube a identidade de filho. Pelo contrário, ele usa esse tempo para aprofundar o relacionamento, para ensinar a confiar mais na proteção divina do que nas circunstâncias. Há dias em que a espera parece mais pesada do que outros. Nesses dias, declarar a palavra ajuda muito. Versículos como Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não são apenas promessas bonitas, são ferramentas espirituais. Declarar isso em voz baixa durante o dia traz alívio real. Quando o coração entende que a espera não é abandono, algo muda por dentro. A dor continua existindo, mas já não governa tudo. O refúgio no Senhor passa a ser lugar de descanso, não apenas de pedido. E isso começa a curar feridas internas que nem sempre estão ligadas ao problema externo. Deus sabe exatamente quanto tempo cada processo precisa. Não há atraso no céu. O tempo de Deus nunca é para machucar, é para formar.
Mesmo quando a espera cansa, ela está construindo algo que vai sustentar o que está por vir. Isso traz maturidade espiritual e uma paz que não depende de resultados imediatos. Talvez você esteja lendo isso e pensando, mas eu já esperei demais. Deus entende esse sentimento. Ele não despreza essa dor. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais quando o coração está assim. A cura espiritual começa quando a espera deixa de ser um fardo solitário e se torna caminhada acompanhada por Deus. E é justamente quando o desgaste da espera é reconhecido que algo começa a mudar por dentro, porque o coração passa a perceber que não precisa mais sofrer em silêncio. E isso abre espaço para um clamor mais profundo. Se essa mensagem está falando com você, se inscreva agora no canal Palavra da Fé. Aqui você encontra orações, ensinamentos e direcionamentos espirituais para fortalecer sua fé, restaurar sua esperança e caminhar com mais clareza na presença de Deus. Há um momento em que o silêncio já não dá conta do que a alma carrega. As palavras saem quebradas, às vezes nem saem, mas o coração grita. Esse clamor não nasce da estética, nasce da verdade. É o tipo de oração poderosa que Deus reconhece de longe, porque vem do fundo do poço, sem máscaras, sem filtros. Ali, a presença de Deus se manifesta como sustento imediato, mesmo antes de qualquer resposta visível. O fundo do poço não é um endereço físico, é um lugar interno. É quando a esperança parece escorregar pelas mãos e a paz interior fica frágil. Ainda assim, é nesse lugar que muitos descobrem o refúgio no Senhor de forma real. A Bíblia mostra isso no Salmo 40, quando o salmista clama do abismo e declara que Deus ouviu. Não foi bonito, foi sincero, e isso fez toda a diferença. Clamar não é perder o controle, é entregar o controle. Quando a alma se derrama, a proteção divina começa a agir. Não como um passe de mágica, mas como um cuidado progressivo que levanta, limpa e fortalece. A fé inabalável nesse estágio não é ausência de medo, é confiança apesar do medo. E Deus honra esse tipo de fé. Há quem tente se manter forte demais e acaba se afastando do próprio clamor. Mas Deus nunca pediu que a dor fosse escondida. Pelo contrário, Ele convida à transparência, como Jesus disse aos cansados, "Vinde a mim." Esse convite não exige performance, exige presença. E quando o clamor sobe, o céu responde com proximidade. Muitas vezes o clamor nasce depois de tentativas frustradas. A pessoa orou, aconselhou-se, tentou resolver, mas chegou ao ponto de dizer, "Senhor, só Tu." Esse "só Tu" é poderoso. Ele ativa o livramento porque desloca a confiança das próprias forças para a promessa de Deus. E a promessa nunca falha. O fundo do poço também revela prioridades. Tudo o que era acessório perde valor. O coração passa a desejar direção, não apenas solução. Esse desejo muda a qualidade da oração. Ela fica mais simples, mais profunda. Uma frase curta como "Senhor, me tira daqui" carrega uma carga espiritual enorme quando vem do lugar certo. Há clamores que acontecem em silêncio, no banho, no trânsito, antes de dormir. Deus ouve todos. Ele entende lágrimas que não viraram palavras, e é aí que a cura espiritual começa a agir, tocando feridas antigas que a espera prolongada deixou. O choro que antes parecia solitário passa a ser acompanhado. Se hoje você se sente nesse lugar, permita-se clamar sem culpa. Não tente explicar tudo, apenas fale com Deus como está. Declare, se puder, o Salmo 40. "Do fundo do poço clamei, e Ele me ouviu." Essa declaração simples fortalece o espírito e lembra o coração de que Deus não está distante. Quero te ouvir agora. Você já viveu um momento em que precisou clamar do fundo do poço? Escreva "Eu clamei" nos comentários. Seu testemunho pode fortalecer outras vidas que estão passando por algo parecido. O clamor também tem um efeito coletivo. Quando alguém se levanta para clamar, outros ganham coragem para fazer o mesmo. A fé vivida em meio à dor cria pontes de encorajamento. É assim que Deus transforma sofrimento em instrumento de bênçãos do Senhor para mais pessoas. No fundo do poço, muitas ideias caem por terra, inclusive as sobre dinheiro e controle.
A sabedoria financeira passa a ser desejada não para ostentar, mas para viver com dignidade e paz. Deus não ignora essa área. Ele trabalha o coração para depois liberar crescimento financeiro sustentável, alinhado à vontade dele. O clamor verdadeiro também reposiciona a mente. A mentalidade próspera começa quando o coração entende que depende de Deus em tudo. Esse alinhamento traz descanso. A liberdade financeira não começa no bolso, começa na alma que aprende a confiar. Se essa mensagem está te alcançando, comenta aqui: Deus me ouve. Essa simples declaração pública fortalece a fé e cria um ambiente de esperança entre todos que estão assistindo. Quando o clamor sobe, algo invisível acontece. O céu se move, mesmo que os olhos ainda não vejam. Deus começa a organizar detalhes, a alinhar encontros, a preparar o resgate. O livramento não surge do nada. Ele é construído no invisível, enquanto o coração clama. A espera pelo resgate exige sensibilidade. O clamor não termina quando se fala. Ele continua como postura do coração. É uma vigilância espiritual que mantém a esperança viva. E essa esperança, aos poucos, deixa de ser frágil e passa a ser firme. Há um tipo de paz interior que só nasce depois do clamor. Não é a paz de quem resolveu tudo, mas a paz de quem sabe que não está mais sozinho no poço. Essa paz sustenta enquanto Deus faz o que só Ele pode fazer. E quando o clamor é ouvido, mesmo antes da resposta final, algo muda por dentro. O coração começa a perceber sinais sutis de cuidado. Pequenas confirmações surgem. E é aí que a fé começa a se fortalecer de novo, preparando o terreno para perceber a ação de Deus que já está em movimento. Mesmo quando nada parece mudar por fora, há um movimento acontecendo por dentro e no invisível. Deus não trabalha sob o ritmo da ansiedade humana. Ele age com precisão. Enquanto os olhos procuram sinais, o céu organiza caminhos. A presença de Deus se manifesta antes da resposta aparecer, preparando o terreno, alinhando tempos e protegendo o coração do desgaste desnecessário. Há ações divinas que acontecem em silêncio, longe do aplauso e da evidência imediata. Isso não significa ausência, significa cuidado. A Bíblia mostra que Deus inclina os ouvidos antes de estender a mão. O Salmo 40 revela esse processo. Primeiro, ele ouve, depois ele age. Entre ouvir e agir, existe um intervalo onde a fé é fortalecida. Nesse intervalo, a paz interior começa a nascer de um jeito diferente. Não é a paz de quem já venceu, mas a paz de quem confia. Essa confiança não é ingênua, ela se apoia na promessa de Deus. Quando o coração entende que o céu já se moveu, a espera deixa de ser tortura e passa a ser expectativa serena. Deus age antes de ser visto também para nos poupar de caminhos errados. Muitas respostas demoradas são livramentos disfarçados. Portas que não se abriram impediram dores futuras. Decisões que não avançaram protegeram a alma. A proteção divina muitas vezes se revela depois, quando se olha para trás e entende o porquê do silêncio. Enquanto Deus trabalha no invisível, Ele também trabalha no interior. O fortalecimento espiritual acontece nesse tempo. A fé inabalável não surge do nada. Ela é construída enquanto se aprende a confiar sem provas imediatas. Esse tipo de fé sustenta quando o processo parece longo demais. Há quem ache que, se não vê, nada está acontecendo. Mas o reino de Deus opera por princípios invisíveis. Jesus ensinou isso ao falar da semente. Primeiro ela cresce debaixo da terra. Só depois rompe o solo. Assim também é com a cura espiritual e com as mudanças profundas que Deus realiza. Muitas vezes, o coração pede resposta rápida, mas Deus está preparando algo completo. Ele não entrega promessas pela metade. A promessa de Deus vem acompanhada de estrutura emocional, maturidade espiritual e discernimento. Isso evita que a bênção se torne um peso. No campo prático da vida, isso também se aplica às finanças. O crescimento financeiro sustentável começa no invisível, com ajustes de mentalidade e sabedoria financeira.
Deus trabalha a mentalidade próspera antes de liberar o aumento de renda. Quando o dinheiro chega, o coração já sabe administrá-lo com equilíbrio. A cura financeira segue o mesmo princípio. Antes de mudar números, Deus muda a relação com o dinheiro. O dinheiro abençoado nasce de decisões alinhadas com valores, não apenas de oportunidades rápidas. Esse preparo invisível evita ciclos de perda e frustração. Quero saber de você. Já houve algo na sua vida que só depois você percebeu que Deus estava te protegendo? Comenta "foi livramento" aqui embaixo. Seu comentário pode ajudar alguém a entender o silêncio de hoje. Enquanto Deus age antes de ser visto, Ele também envia pequenos sinais de cuidado. Um versículo que salta aos olhos, uma palavra que chega na hora certa, um descanso inesperado no coração. Nada disso é coincidência. São confirmações suaves de que o céu está em movimento. O refúgio no Senhor se torna mais real nesse período. Em vez de correr atrás de respostas, o coração aprende a descansar. Esse descanso não é passividade, é confiança ativa. É saber que Deus está fazendo algo mesmo quando não se entende tudo. Isaías 55 lembra que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Isso não é para confundir, é para tranquilizar. Quando não se vê a ação, confia-se no caráter. E o caráter de Deus é fiel. Ele não começa algo para abandonar no meio do caminho. Se essa palavra está trazendo paz ao seu coração, escreve nos comentários: Deus está agindo. Essa declaração simples fortalece a fé e cria um ambiente de esperança para todos que estão acompanhando. Há respostas que só fazem sentido quando chegam no tempo certo. Se viessem antes, não seriam compreendidas. Deus age antes de ser visto justamente para alinhar entendimento, coração e propósito. Isso evita que a bênção seja desperdiçada ou mal interpretada. Nesse processo invisível, a ansiedade perde força. A mente começa a desacelerar. A paz interior passa a governar as decisões. É como se o coração dissesse: ainda não vejo, mas confio. E essa postura espiritual muda completamente a experiência da espera. O livramento que Deus prepara no invisível não é improvisado. Ele envolve pessoas, circunstâncias e tempos específicos. Cada detalhe é cuidadosamente organizado. Quando finalmente se manifesta, fica claro que nada foi por acaso. E é quando se começa a perceber essa ação silenciosa de Deus que algo desperta por dentro. A esperança deixa de ser apenas desejo e começa a se transformar em certeza tranquila. Porque mesmo sem ver ainda, o coração sente. Algo já começou a se mover. Há dores que só quem esperou chorando consegue explicar. Não são lágrimas de um dia ruim, são lágrimas acumuladas, guardadas, muitas vezes enxugadas às pressas para ninguém perceber. Deus vê cada uma delas. A Bíblia diz no Salmo 56 que Ele recolhe as lágrimas em seu odre e isso revela algo profundo. Nenhuma dor vivida em silêncio passa despercebida pela presença de Deus. A espera longa costuma deixar marcas internas. Frustrações, sensação de rejeição, pensamentos de esquecimento começam a se instalar. Mesmo assim, Deus não quer apenas resolver a situação externa, Ele deseja curar o coração. A cura espiritual acontece quando a dor deixa de ser apenas suportada e passa a ser tratada. É nesse ponto que o Senhor toca onde ninguém mais alcança. Muita gente pede resposta, mas Deus começa oferecendo descanso. Ele sabe que um coração ferido não consegue sustentar uma bênção sem antes ser restaurado. Como Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse alívio não é apenas circunstancial, ele é interno, profundo, libertador. Quando a cura interior começa, algo muda na forma de respirar a vida. O peso diminui, mesmo que o problema ainda exista. A paz interior começa a ocupar o espaço onde antes havia angústia constante. Isso não é negação da realidade, é fortalecimento espiritual para atravessá-la sem se quebrar por dentro. Há pessoas que aprenderam a ser fortes, mas nunca aprenderam a ser cuidadas. Deus ensina isso no processo da espera. Ele mostra que não é preciso endurecer para sobreviver. A proteção divina não age apenas contra o que vem de fora. Ela guarda o coração contra o desgaste interno.
O choro, que antes parecia solitário, agora passa a fazer parte do processo de restauração. Não é mais um choro de desespero, mas um choro que limpa, que alivia, que prepara. Como está escrito no Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã começa primeiro por dentro. A cura interior também ajusta a forma como a pessoa se enxerga. A espera prolongada costuma gerar culpa e autocrítica excessiva. Deus não reforça essas vozes. Ele silencia acusações. A promessa de Deus nunca esteve condicionada à perfeição emocional, mas à confiança no cuidado dele. Esse processo de cura atinge áreas práticas da vida. Quando o coração começa a sarar, a clareza volta. Decisões financeiras, relacionamentos e escolhas diárias passam a ser feitas com mais equilíbrio. A sabedoria financeira flui melhor quando a mente não está sobrecarregada pela dor. A mentalidade próspera também nasce nesse ambiente de cura. Não uma mentalidade baseada em comparação, mas em propósito. Deus ensina que prosperidade financeira não é apenas acúmulo, é alinhamento. O dinheiro abençoado acompanha um coração tratado, não um coração exausto. Se você sente que Deus está tratando feridas internas enquanto espera, comenta aqui: Deus está me curando. Essa declaração fortalece sua fé e pode alcançar alguém que ainda está sofrendo em silêncio. Uma prática simples ajuda muito nesse tempo. Falar com Deus sobre a dor, não apenas sobre o problema. Dizer algo como: Senhor, toca onde dói, abre espaço para uma oração poderosa e sincera. Às vezes, a resposta não vem em forma de solução imediata, mas em forma de alívio que sustenta. A cura interior também ensina a descansar sem culpa. Descansar não é desistir, é confiar. O refúgio no Senhor se torna lugar de abrigo emocional, não apenas espiritual. Esse descanso protege o coração enquanto Deus continua agindo no invisível. Isaías 61 fala de Deus curando os quebrantados de coração. Esse versículo não é poesia distante, é realidade prática. Deus reconstrói por dentro aquilo que a espera desgastou. E essa reconstrução é silenciosa, gradual e profundamente eficaz. Escreve nos comentários: minha cura começou. Essas palavras podem ser um marco espiritual na sua jornada e um sinal de esperança para outros. Quando a cura interior avança, algo interessante acontece. A pessoa começa a respirar esperança novamente. Não aquela esperança frágil de antes, mas uma esperança mais madura, mais tranquila. A fé inabalável não grita, ela permanece firme. A espera não some de imediato, mas deixa de ferir como antes. O coração aprende a esperar sem sangrar. E isso prepara o terreno para algo importante. Perceber que, além de curar, Deus também começa a ajustar os caminhos. Porque depois que o coração é tratado, Deus começa a mostrar onde pisar e onde não pisar mais. Depois que o coração começa a sarar, algo sutil acontece. Os passos já não querem ir para os mesmos lugares. Não é só mudança externa, é realinhamento interno. Deus começa a ajustar rotas, pensamentos e decisões que antes pareciam normais, mas agora já não fazem sentido. Esse ajuste é um livramento silencioso, uma proteção divina que evita dores futuras antes mesmo que elas existam. Muita gente sofre não apenas por esperar, mas por caminhar sem direção clara. Quando Deus entra nesse processo, Ele não empurra, Ele orienta. A presença de Deus se manifesta como discernimento. Aquilo que antes confundia começa a clarear. Portas que pareciam certas passam a ser questionadas, e isso não é perda, é cuidado. A Bíblia mostra que o coração do homem faz planos, mas o Senhor dirige os seus passos. Provérbios 16, 9. Esse direcionamento nem sempre vem com explicações longas. Às vezes, vem como um incômodo santo. Não vá por aí, suave, porém firme. Esse tipo de orientação protege a fé inabalável de desgastes desnecessários. Quando Deus muda a direção, Ele também muda a forma de decidir. A pressa diminui, a ansiedade perde espaço e a paz interior começa a funcionar como termômetro. Decisões tomadas em paz costumam estar alinhadas com a vontade de Deus. Não é ausência de desafios, é presença de clareza.
Esse realinhamento toca áreas práticas da vida: relações, escolhas profissionais, hábitos financeiros. A sabedoria financeira começa a fluir quando o coração aprende a ouvir antes de agir. Às vezes, o crescimento financeiro não acontece porque Deus está mudando o caminho para algo mais sustentável e saudável. Há rotas que parecem promissoras, mas drenam a alma. Deus muda a direção para preservar o coração. O refúgio no Senhor passa a ser bússola, não apenas abrigo. A pessoa aprende a perguntar mais e correr menos. Isso evita frustrações que antes pareciam inevitáveis. Quero te perguntar algo importante. Você sente que Deus está te direcionando para um novo caminho nesta fase? Comenta aqui: Deus está me direcionando. Essa declaração pode fortalecer sua sensibilidade espiritual. Quando a direção muda, o medo costuma tentar aparecer. Medo do novo, do desconhecido, de perder o controle. Mas é exatamente aí que a promessa de Deus se manifesta como segurança. Ele não direciona para confundir, mas para proteger. O livramento muitas vezes não é sair do problema, é não entrar nele. Esse ajuste de rota também fortalece o espírito. O fortalecimento espiritual vem quando se aprende a obedecer mesmo sem entender tudo. A obediência traz descanso, porque tira o peso de ter que controlar cada detalhe. Deus assume a condução, e isso muda completamente a experiência da caminhada. A mentalidade próspera também é moldada nesse processo. Prosperar não é apenas chegar rápido, é chegar inteiro. Deus prefere atrasar um passo do que permitir que o coração se perca no caminho. Isso revela um cuidado profundo com o futuro. Se essa palavra está fazendo sentido para você, escreve nos comentários: confio na direção de Deus. Essas palavras ajudam a afirmar essa decisão no coração. Quando Deus muda a direção dos passos, Ele também muda a visão. Aquilo que parecia perda começa a ser visto como preparação. A espera ganha propósito. A fé deixa de ser apenas resistência e passa a ser alinhamento com o tempo de Deus. Isaías 30:21 diz que uma voz dirá: este é o caminho, andai por ele. Essa voz não grita, ela orienta. Quem aprende a ouvi-la caminha com mais segurança, mesmo quando o cenário ainda não está totalmente claro. Esse novo caminho não elimina desafios, mas traz sentido. O coração já não caminha à deriva. Há uma convicção tranquila de que Deus está à frente. E essa convicção começa a gerar algo novo. Uma esperança que não apenas sente, mas começa a se mover. Porque quando a direção é ajustada, a esperança deixa de ser passiva e passa a agir. Há um momento em que a esperança deixa de ser apenas um sentimento bonito e passa a se tornar uma postura espiritual. Não é mais aquela esperança frágil, que depende do humor do dia ou das circunstâncias. É uma esperança que se levanta, mesmo sem ver tudo resolvido. Algo dentro do coração começa a dizer: ainda não aconteceu, mas Deus está cuidando. Isso muda completamente a forma de esperar. Essa esperança ativa nasce quando a fé amadurece. A fé inabalável não é ansiedade disfarçada, é confiança silenciosa. Ela não exige sinais imediatos para continuar acreditando. Como diz Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, mesmo quando ainda não são vistas. Essa certeza traz paz interior e sustenta o coração enquanto o tempo passa. Quando a esperança se torna ativa, a espera ganha propósito. Já não é mais uma contagem de dias, mas um tempo de preparação. O coração passa a cooperar com Deus em vez de apenas resistir ao processo. A presença de Deus deixa de ser buscada só em momentos de dor e passa a ser cultivada no dia a dia, em pequenas atitudes. Essa postura muda até a forma de orar. A oração poderosa deixa de ser apenas pedido e passa a ser alinhamento. Ora-se com mais gratidão, mesmo antes da resposta. Ora-se com mais confiança, mesmo sem entender tudo. Isso não ignora a dor, mas impede que ela governe as decisões. A esperança ativa também influencia escolhas práticas. Há mais cuidado com palavras, pensamentos e atitudes. Pequenos passos começam a ser dados com mais consciência. Isso vale para relacionamentos, rotina e até finanças.
A sabedoria financeira flui melhor quando a mente não está dominada pelo medo do amanhã. Muitas vezes, Deus não muda a situação de imediato porque está ensinando a caminhar com esperança madura. Uma esperança que não depende de resultados rápidos para existir. Isso fortalece o espírito e constrói estrutura interna para sustentar as bênçãos do Senhor quando elas chegarem. Isaías 40:31 lembra que os que esperam no Senhor renovam as forças. Essa renovação não acontece apenas no final da espera, ela acontece durante o caminho. A esperança ativa renova a visão, renova a disposição e renova a capacidade de continuar sem se desgastar como antes. Essa esperança também protege o coração contra comparações. O tempo do outro deixa de ser referência. Cada jornada passa a ser vista como única. Isso traz descanso e reforça o refúgio no Senhor como lugar de segurança, não de cobrança. Quando a esperança se torna ativa, a pessoa começa a perceber pequenos sinais de cuidado no cotidiano. Uma conversa certa, uma palavra que chega na hora, um versículo que fala direto ao coração. Esses detalhes fortalecem a fé e confirmam que Deus está presente, mesmo quando o cenário geral ainda não mudou. Há algo libertador em parar de lutar contra o tempo. A esperança ativa aceita o processo sem se conformar com a dor. Ela confia que Deus está trabalhando para o bem, inclusive nas áreas que mais preocupam, como sustento, provisão e futuro. A prosperidade financeira deixa de ser ansiedade e passa a ser expectativa saudável. Esse tipo de esperança também traz equilíbrio emocional. O coração aprende a esperar sem endurecer. A cura espiritual continua acontecendo enquanto a pessoa caminha com confiança. O passado deixa de doer como antes e o futuro deixa de assustar. A esperança ativa não grita, não força portas, não atropela processos. Ela caminha, ela confia, ela permanece. Isso agrada a Deus, porque revela maturidade espiritual e entrega verdadeira. Talvez hoje você ainda não veja tudo resolvido, mas já percebe que algo mudou por dentro. O peso diminuiu, a fé respirou, o coração se alinhou. Isso é sinal de que a esperança não está mais parada. Ela começou a se mover, e quando a esperança começa a agir, algo interessante acontece. Ela deixa de tocar só o próprio coração e começa a alcançar outras pessoas ao redor. Existe um ponto na caminhada em que a dor deixa de ser apenas pessoal. Sem perceber, aquilo que foi vivido começa a tocar outras pessoas. A fé, praticada no silêncio, durante a espera, passa a comunicar algo forte sem precisar de discurso. Pessoas observam a postura, a paz interior, a forma diferente de reagir. E isso revela que a presença de Deus está operando de maneira real. A Bíblia mostra que a fé verdadeira sempre transborda. Ela nunca fica contida apenas em quem crê. Quando alguém permanece firme, mesmo em meio à dor, cria-se um ambiente de encorajamento. É como uma luz acesa num lugar escuro. O sofrimento não foi em vão. Ele se transforma em instrumento de fortalecimento espiritual para outros. Muitas vezes, sem dizer uma palavra, a fé se torna testemunho. Alguém olha e pensa: se Deus sustentou ali, pode me sustentar também. Isso não nasce de perfeição, nasce de perseverança. O Salmo 40 mostra esse movimento quando o salmista declara que muitos verão e confiarão no Senhor. A experiência pessoal passa a gerar fé coletiva. Quando a fé alcança outras vidas, a própria dor ganha novo significado. Aquilo que antes parecia apenas perda passa a ser visto como preparação. Deus usa histórias quebradas para curar histórias parecidas. A promessa de Deus se cumpre não apenas na restauração individual, mas no impacto que ela gera ao redor. Esse transbordar também acontece dentro da família. Mudanças internas alteram o ambiente. A maneira de falar, de decidir, de lidar com problemas muda. A proteção divina se estende ao lar quando alguém decide confiar, mesmo sem respostas completas. A fé vivida cria um clima espiritual diferente. Há pessoas que nunca ouviriam um sermão, mas são alcançadas por uma vida alinhada. A fé prática abre portas que palavras não abrem. A presença de Deus se manifesta através de atitudes simples, como paciência, esperança e equilíbrio emocional.
Isso fala alto em tempos de ansiedade coletiva. Esse impacto também toca áreas práticas da vida. Quando alguém aprende a esperar em Deus, passa a lidar melhor com dinheiro, decisões e prioridades. A sabedoria financeira se torna mais evidente, não porque tudo está resolvido, mas porque há menos desespero. Isso inspira outros a repensarem suas escolhas. A prosperidade financeira, nesse contexto, deixa de ser ostentação e passa a ser testemunho. O dinheiro abençoado aparece como fruto de equilíbrio, não de correria. Isso ensina mais do que qualquer discurso sobre sucesso. A fé que alcança outras vidas mostra que é possível prosperar sem perder a alma. Se você sente que sua história pode fortalecer alguém, escreva nos comentários: "Minha fé não é em vão". Essa declaração simples pode encorajar quem está lendo agora em silêncio. Quando a fé transborda, o coração entende que nada foi desperdiçado. Cada lágrima, cada espera, cada noite difícil serviu para formar algo maior. O livramento não foi apenas sair da dor, foi aprender a atravessá-la com Deus. E isso muda completamente a visão sobre o passado. O refúgio no Senhor se torna mais evidente para quem observa de fora. Há uma segurança diferente, uma paz que não depende de circunstâncias. Isso desperta curiosidade espiritual e abre espaço para conversas profundas, cheias de sentido e esperança. Esse alcance da fé não exige palco nem microfone. Ele acontece no cotidiano, nas conversas simples, nos gestos pequenos. Deus usa o ordinário para manifestar o extraordinário. E quem vive isso começa a perceber que sua história faz parte de algo maior. A fé que alcança outras vidas também gera responsabilidade. Não uma pressão pesada, mas um cuidado maior com o coração. Saber que alguém pode se fortalecer ao observar sua caminhada muda a forma de lidar com desafios. Isso aprofunda ainda mais a dependência de Deus. O fortalecimento espiritual se intensifica quando se entende que a própria jornada se tornou fonte de encorajamento. A fé amadurece, se aprofunda e se torna mais estável. Já não é apenas resistência, é propósito. E quando essa consciência se firma, o coração começa a desejar algo ainda mais profundo, entregar tudo, sem reservas, sem negociações. Porque agora se entende que confiar de verdade muda não só uma vida, muda muitas. Chega um ponto em que o coração entende que segurar tudo já cansou demais. A entrega total não nasce da desistência, nasce da confiança. É quando se solta o controle, as expectativas rígidas, os prazos internos e se diz com sinceridade: Senhor, faz do teu jeito. Nesse instante, algo alivia por dentro. A presença de Deus ocupa o espaço que antes era tomado pela tensão. Entregar não é cruzar os braços, é alinhar o coração. A oração poderosa, aqui, deixa de ser tentativa de convencer Deus e passa a ser concordância com Ele. A paz interior aparece como sinal de que a decisão foi certa. Mesmo sem saber como tudo vai se resolver, o coração descansa porque escolheu confiar. A Bíblia mostra esse lugar de entrega quando Jesus ora no Getsêmani e diz: "Não seja como eu quero, mas como tu queres." Essa entrega não diminuiu sua missão, fortaleceu. Do mesmo modo, quando se entrega sem reservas, o fortalecimento espiritual cresce. A fé inabalável deixa de negociar com o medo. Muitas dores persistem porque o coração ainda tenta controlar detalhes que só Deus pode conduzir. A entrega total libera o agir divino. A proteção divina passa a guardar decisões, palavras e reações. O livramento acontece não apenas do problema, mas do peso de carregar tudo sozinho. Essa entrega toca áreas sensíveis da vida prática. Finanças, por exemplo. Quando se entrega o controle financeiro a Deus, a sabedoria financeira começa a fluir com mais clareza. Não se trata de irresponsabilidade, mas de alinhar decisões com princípios. O dinheiro abençoado passa a ser administrado com mais consciência e menos ansiedade. A mentalidade próspera nasce nesse ambiente de confiança. Prosperar deixa de ser obsessão e passa a ser consequência. A prosperidade financeira vem acompanhada de equilíbrio, não de culpa. A cura financeira começa quando o coração para de viver em estado de sobrevivência constante. Entregar sem reservas também significa aceitar o tempo de Deus.
A promessa de Deus não chega atrasada, ela chega preparada. Essa aceitação traz descanso. O refúgio no Senhor se torna lugar de permanência, não apenas de emergência. Há algo libertador em parar de explicar tudo para si mesmo e simplesmente confiar. A entrega total silencia ruídos internos. A mente desacelera. O coração se aquieta. A presença de Deus se torna mais perceptível nesse silêncio confiante. Quando a entrega acontece, o medo perde força. O futuro deixa de ser ameaça e passa a ser território de fé. Não porque tudo esteja garantido, mas porque Deus está à frente. Isso muda completamente a forma de caminhar. Essa entrega também ensina a dizer não quando necessário. Portas que antes pareciam urgentes já não seduzem. Há discernimento. Deus passa a direcionar escolhas com mais clareza. O livramento, muitas vezes, é não insistir no que não veio dele. Entregar sem reservas não é perder identidade, é encontrá-la. O coração descobre que não precisa provar nada para ninguém. A segurança vem de Deus. E essa segurança sustenta mesmo quando o cenário externo ainda está indefinido. Isaías 26:3 diz que Deus guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme nele. Essa paz não depende de controle, mas de entrega. É uma paz que acompanha, sustenta e orienta. Quando a entrega é real, algo muda na forma de orar. A oração poderosa fica mais simples, mais confiante, menos pedidos ansiosos, mais declarações de confiança. Isso cria um ambiente espiritual favorável para ouvir a direção de Deus. A entrega total também prepara o coração para o que vem depois. Deus não revela tudo de uma vez, mas revela o suficiente para o próximo passo. E quem aprende a confiar assim, caminha com leveza, mesmo sem mapa completo. Nesse lugar de rendição, a alma descobre que não perdeu nada. Pelo contrário, ganhou descanso, clareza e direção. E é exatamente a partir dessa entrega que a fé começa a declarar o futuro com confiança. Depois da entrega, a boca começa a acompanhar o coração. As palavras deixam de carregar medo e passam a carregar alinhamento. Declarações de fé não são frases jogadas ao vento. São confissões conscientes de quem decidiu confiar. O futuro deixa de ser um lugar ameaçador e passa a ser um campo onde a promessa de Deus começa a ser semeada com esperança. A Bíblia ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso não é misticismo, é princípio espiritual. Quando se declara a palavra, o coração se organiza por dentro. Versículos como Jeremias 29:11 lembram que Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Repetir isso durante o dia ajusta a mente e fortalece a fé inabalável. Essas declarações não ignoram a realidade, mas escolhem qual verdade vai governar. Em vez de dizer, nada vai dar certo, passa-se a declarar, Deus está cuidando de tudo. Isso traz paz interior e protege o coração contra o desgaste emocional. A proteção divina começa também pelo que se permite sair da boca. No campo financeiro, as palavras têm um peso enorme. Quando a mente só repete escassez, o coração vive em alerta constante. Declarações como Deus me dá sabedoria financeira ou o Senhor supre todas as minhas necessidades ajudam a construir uma mentalidade próspera saudável. Isso não gera passividade, gera clareza para agir melhor. A prosperidade financeira começa no alinhamento entre fé e atitude. Declarar não substitui agir, mas direciona a ação. O crescimento financeiro sustentável nasce quando decisões são tomadas com calma, propósito e confiança. O dinheiro abençoado flui melhor quando o coração não está dominado pelo medo do amanhã. Uma prática simples ajuda muito, escolher um versículo para declarar todos os dias. Pode ser o Salmo 23, Provérbios 3, 5, 6 ou Filipenses 4:19. Ler em voz baixa, com calma, permite que a palavra desça da mente para o coração. Isso gera fortalecimento espiritual real. Essas declarações também curam áreas internas. A cura espiritual acontece quando o coração começa a concordar com o que Deus diz, não com o que a dor sussurra. Aos poucos, pensamentos de derrota perdem espaço. A esperança se consolida como postura diária. O futuro, então,
passa a ser visto com outros olhos, não como garantia de facilidade, mas como caminho acompanhado. O refúgio no Senhor deixa de ser apenas proteção e passa a ser direção. Cada passo é dado com mais confiança, mesmo sem todas as respostas. Há algo poderoso em alinhar pensamento, palavra e fé. Isso não acelera o tempo de Deus, mas fortalece para atravessá-lo. A promessa de Deus continua válida e declarar isso mantém o coração firme durante o processo. Se você deseja alinhar suas palavras com a fé, escreve nos comentários: "Eu declaro confiança". Essa simples declaração ajuda a afirmar essa decisão no coração. Quando as declarações mudam, o comportamento muda junto. A ansiedade diminui, a paciência aumenta, a esperança se estabiliza. O coração aprende a esperar falando vida, não desgaste. Isso cria um ambiente interno saudável para o que ainda vai chegar. Isaías 43:19 diz que Deus faz coisa nova, mesmo quando ainda não se percebe. Declarar isso é escolher acreditar antes de ver. Essa escolha fortalece a fé e prepara o espírito para reconhecer o agir de Deus quando ele se manifestar. O futuro deixa de ser uma incógnita assustadora e passa a ser uma jornada acompanhada. As palavras começam a abrir caminhos internos antes que os externos apareçam. E isso muda tudo, porque quando a fé aprende a falar com confiança, o coração também aprende a enxergar o tempo de Deus de outra forma. Com o coração mais firme, algo começa a ficar claro. O tempo de Deus não foi atraso, foi preparo. Aquilo que antes parecia apenas frustração começa a revelar propósito. A espera deixou marcas, sim, mas também construiu estrutura interna. Deus não trabalha apenas no resultado final, ele trabalha em quem vai sustentar esse resultado quando ele chegar. A Bíblia mostra isso com clareza. Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo determinado e esse tempo não é aleatório. Enquanto o relógio humano cobra rapidez, Deus constrói profundidade. A presença de Deus nesse processo traz paz interior, porque o coração entende que nada foi desperdiçado. Cada etapa formou algo necessário. Durante esse tempo, Deus fortaleceu áreas que talvez nem fossem percebidas antes. A fé amadureceu, a dependência aumentou, o orgulho diminuiu. O fortalecimento espiritual acontece justamente quando não há atalhos. É no caminho longo que o coração aprende a confiar mais no caráter de Deus do que nas circunstâncias. Esse preparo também protege contra quedas futuras. Muitas bênçãos mal sustentadas se tornam fardos. Deus evita isso trabalhando antes no interior. A proteção divina não age só contra ataques externos, mas contra desequilíbrios internos que poderiam sabotar o que virá. No campo financeiro, isso é muito evidente. A prosperidade financeira sustentável exige maturidade. Deus usa o tempo para ensinar sabedoria financeira, controle emocional e visão correta sobre dinheiro. A cura financeira começa quando se aprende a esperar sem desespero e a decidir sem medo. A mentalidade próspera não nasce da pressa, nasce da preparação. O crescimento financeiro saudável acompanha um coração que já aprendeu a lidar com limites, frustrações e processos. Quando o aumento de renda chega, ele encontra estrutura, não carência emocional. Romanos 8:28 lembra que Deus coopera em todas as coisas para o bem dos que o amam. Todas inclui a espera, o silêncio e os dias confusos. Essa compreensão muda a forma de olhar para trás. O passado deixa de ser peso e passa a ser aprendizado. O refúgio no Senhor se fortalece nesse entendimento. A pessoa para de lutar contra o tempo e passa a caminhar com ele. Isso gera descanso. A ansiedade diminui porque o coração confia que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Esse preparo também afina a sensibilidade espiritual. Pequenas direções começam a ser percebidas com mais clareza. O coração aprende a ouvir mais e reagir menos. Isso evita decisões precipitadas e fortalece a fé inabalável. A promessa de Deus não chega crua, ela chega pronta para ser vivida. O tempo foi usado para formar caráter, visão e equilíbrio. Quando se entende isso, a espera deixa de doer como antes. Há um tipo de alegria silenciosa que nasce dessa compreensão. Não é euforia, é segurança.
A certeza de que Deus não atrasou, apenas preparou. E essa certeza sustenta mesmo quando ainda não se vê tudo claramente. Isaías 48:17 mostra Deus ensinando o caminho em que se deve andar. Esse ensino acontece no processo, não apenas no destino. Cada passo teve função, cada pausa teve sentido. Quando o coração aceita o tempo de Deus como preparo, algo se alinha profundamente por dentro. A comparação perde força, a pressa diminui, a confiança cresce. Isso muda a experiência da espera por completo. E é justamente quando esse entendimento se firma que surge uma percepção nova no coração. A de que algo já começou a se mover, mesmo antes de aparecer por fora. Há momentos em que os olhos ainda não veem, mas o coração começa a sentir. Algo mudou no ambiente espiritual. Não é euforia, é percepção. A fé percebe antes da lógica. O milagre nem sempre chega com barulho. Muitas vezes, ele começa como uma certeza silenciosa de que Deus já entrou em ação. A presença de Deus se manifesta como convicção tranquila, não como ansiedade. O Salmo 40 expressa exatamente isso quando fala de ser tirado do barro e colocado sobre a rocha. Primeiro, Deus age. Depois, a pessoa percebe. O milagre começa no invisível, enquanto o coração ainda está aprendendo a confiar. Essa percepção não vem da imaginação, vem do fortalecimento espiritual construído ao longo da espera. Quando o milagre está em movimento, a paz interior se estabiliza. Mesmo sem resposta completa, o coração já não entra em pânico. Há uma segurança nova, um descanso diferente. Isso não é conformismo, é fé inabalável. A fé entende que se Deus começou, Ele vai concluir no tempo certo. Esse movimento invisível também reorganiza as circunstâncias. Pessoas, oportunidades e decisões começam a se alinhar de forma inesperada. Pequenas mudanças apontam para algo maior. A proteção divina atua afastando o que não faz parte do plano e aproximando o que precisa estar presente. No campo financeiro, esse movimento costuma começar com clareza. Ideias mais organizadas, escolhas mais conscientes, menos impulsividade. A prosperidade financeira não surge como surpresa, mas como consequência de um coração preparado. A sabedoria financeira passa a guiar decisões que antes eram feitas por pressão. A cura financeira também começa antes do dinheiro aparecer. Começa quando o medo diminui, quando a mente sai do modo sobrevivência. O dinheiro abençoado encontra espaço em um coração que já aprendeu a confiar em Deus como fonte, não apenas como socorro. Há um detalhe importante. Quando o milagre está em movimento, o coração precisa vigiar para não voltar aos velhos padrões. A ansiedade tenta retomar o controle, mas esse é o momento de permanecer no refúgio no Senhor. Confiar não só no início, mas durante todo o processo. Isaías 43:2 lembra que Deus não promete ausência de águas profundas, mas promete presença nelas. O milagre não é apenas sair da dificuldade, é atravessá-la sem ser destruído. Isso fortalece a fé e constrói maturidade espiritual. Uma prática simples ajuda nesse estágio. Agradecer antes de ver, não por obrigação, mas por confiança. Dizer em oração: Senhor, obrigado porque sei que estás agindo. Reforça a oração poderosa e mantém o coração alinhado com o céu. Se você sente no coração que algo já começou a se mover, escreve nos comentários: Eu creio. Essa declaração simples fortalece a fé e ajuda outros a perceberem que Deus também pode estar agindo em silêncio. Quando o milagre começa a se mover, o olhar muda. A pessoa passa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. Um versículo, uma conversa, uma porta que se fecha para proteger. Tudo passa a ser interpretado com mais sensibilidade espiritual. O livramento muitas vezes já aconteceu, mesmo que ainda não tenha sido anunciado. Deus age de forma preventiva. Ele organiza o cenário antes de revelar o resultado. Isso evita sustos e frustrações futuras. O crescimento financeiro sustentável segue o mesmo princípio. Ele não explode de uma vez, ele se constrói. Deus prefere estabilidade à pressa. O aumento de renda que vem com preparo não rouba a paz, soma a ela.
Quando o coração entende que o milagre já está em movimento, a espera muda de tom. Já não é tensão, é vigilância confiante. A fé permanece atenta, sem pressa, sem cobrança. Esse é um dos lugares mais delicados da jornada espiritual. Não é o fundo do poço, nem o topo da montanha. É o meio do caminho. E é aqui que muitos precisam aprender a permanecer firmes, sem desistir e sem atropelar. Porque quando Deus começa a mover o milagre, Ele também começa a preparar o coração para os próximos passos. E esses passos precisam de direção clara, para que tudo o que foi construído não se perca no caminho. Chegar até aqui já é um sinal de que algo foi alinhado por dentro. O selamento espiritual não é um fim, é uma confirmação. Confirmação de que a esperança foi restaurada, a fé foi fortalecida e o coração está mais sensível à presença de Deus. Há uma paz interior diferente agora. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque o coração sabe em quem confia. Esse selamento acontece quando a oração poderosa deixa marcas profundas. Não marcas de dor, mas de convicção. A promessa de Deus não é mais apenas algo que se espera, ela se torna algo que se guarda. O coração passa a caminhar com mais firmeza, sem oscilar tanto diante das circunstâncias. A fé inabalável começa a se expressar em decisões simples do dia a dia. Deus não apenas consola, Ele orienta. A direção prática começa a surgir de forma clara e serena. Não é confusão, é discernimento. Pequenos passos se tornam evidentes. Algo para ajustar, algo para abandonar, algo para iniciar. O refúgio no Senhor deixa de ser apenas descanso e passa a ser bússola para os próximos movimentos. Essa direção alcança áreas concretas da vida. Relações passam a ser vistas com mais sabedoria. Decisões financeiras ganham mais critério. A sabedoria financeira flui quando o coração está alinhado com Deus. A prosperidade financeira deixa de ser ansiedade e passa a ser consequência de escolhas mais conscientes e equilibradas. O selamento também protege contra recaídas emocionais. Quando surgem pensamentos antigos, o coração reconhece que já não pertence àquele lugar. A proteção divina guarda a mente e impede que o peso volte com a mesma força. A maturidade espiritual para lidar com desafios sem perder a paz. Provérbios 3, 5, 6 ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Esse versículo se torna prática viva aqui. Confiar passa a ser postura constante. A direção de Deus não vem sempre com detalhes, mas vem com segurança suficiente para o próximo passo. O crescimento financeiro, emocional e espiritual começa a caminhar junto. Não há mais pressa desordenada. Há constância. O dinheiro abençoado encontra espaço num coração que já aprendeu a esperar, administrar e agradecer. A cura financeira acompanha a cura interior. Esse selamento também traz responsabilidade leve, não uma cobrança pesada, mas um compromisso com o que foi recebido. O coração passa a cuidar melhor da fé, da vida espiritual e das decisões. O fortalecimento espiritual se mantém porque há consciência do processo vivido. A presença de Deus se torna referência diária. Antes de agir, o coração consulta. Antes de decidir, ora. Antes de reagir, respira. Esse ritmo novo muda tudo. Não elimina desafios, mas muda completamente a forma de atravessá-los. Há uma confiança tranquila de que Deus continua conduzindo. O futuro não assusta como antes. A promessa de Deus permanece viva, não como pressão, mas como esperança firme. Isso sustenta nos dias bons e nos dias difíceis. O selamento espiritual também confirma que nada foi em vão. Cada lágrima, cada espera, cada clamor teve propósito. Deus não desperdiça dor. Ele transforma processos em direção e feridas em testemunho silencioso. Nesse ponto, o coração já não precisa provar nada. Ele apenas caminha com fé, com equilíbrio e com confiança. A jornada continua, mas agora com mais clareza e menos peso. E quando se caminha assim, atento à direção de Deus, algo precioso acontece. A vida deixa de ser sobrevivência e passa a ser vivida com propósito, um passo de cada vez. Agora, tudo o que foi ministrado aqui precisa sair do campo da emoção e entrar na prática.
não como peso, mas como escolha diária. O que você ouviu não é apenas para te consolar, é para te reposicionar. Então, eu te pergunto com carinho, o que vai mudar na sua forma de orar a partir de hoje? Você vai continuar apenas pedindo respostas ou vai começar a confiar mesmo enquanto espera? Aplique isso de maneira simples. Separe um momento do seu dia para uma oração poderosa, mesmo que seja curta. Declare a palavra, como o Salmo 40, Provérbios 3 ou Isaías 40. Observe seus pensamentos, suas palavras, suas decisões. Onde antes havia ansiedade, escolha a fé. Onde havia pressa, escolha a confiança. Onde havia medo, escolha o refúgio no Senhor. É assim que a esperança se transforma em direção. Deus não te trouxe até aqui por acaso. Se algo tocou seu coração, é porque a presença de Deus está trabalhando em você agora. Então me diga, em qual área da sua vida você mais precisa dessa direção hoje? Escreve isso nos comentários. Quando você verbaliza, você reconhece, e isso fortalece a fé. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal Palavra da Fé e ative as notificações. Assim, você continua recebendo orações, ensinamentos e direcionamentos espirituais para fortalecer sua caminhada, sua fé e sua esperança todos os dias. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de direção agora. Às vezes, Deus usa um simples envio para alcançar um coração cansado. Continue caminhando, um passo de cada vez. Deus está mais perto do que você imagina.